vamos começando o nosso podcast de hoje. O tema é O Fim Está Próximo. Um tema recente, atual e ao mesmo tempo eterno. Paulo Bittencourt, há quanto tempo que o fim está próximo? Vamos esclarecer aqui para o pessoal. Há uns 30 anos, né? Segundo o Nouriel Roubini e o Taleb. Mário Goulart, faz quanto tempo, na sua opinião, que o fim está próximo? Olha, desde a Black Monday de 1987, quando previram que o mundo tinha uma grande crise a cada 30 anos, e como não havia ocorrido uma grande crise depois de 29, em 1960, quando se previa, eram anos de muita pujança e bonança nos Estados Unidos e na Europa, naquele momento de pós-Segunda Guerra. Então, eles previram ali que a crise que viria em 1990 seria absolutamente devastadora, com um potencial assim equivalente a 3 vezes o da Grande Depressão de 29. Olha só, hein? A Black Monday em 1987. Outubro de 1987. Eu não tenho a data certa aqui de cabeça, mas eu lembro, eu era criança. Tivemos um choque de petróleo, né? Alguma coisa com petróleo. Adolescente, eu lia no jornal, no Estado de São Paulo, na Veja, os caras prevendo um grande cataclismo ali para 1990. E eu acho que foi uma das previsões mais furadas da história, porque os anos 90 foram uma década de prosperidade sem precedentes na história e que não se repetiu, inclusive. E vamos lembrar que o fim está próximo. Bom, o nosso contexto aqui, claro, é o mercado financeiro, mas nesse podcast a gente inclui elementos de mídia, cinema, literatura e filosofia, etc. Lembrando que nós estamos aqui com um engenheiro naval e sociólogo pela USP, um engenheiro civil e investidor profissional, analista CNPI, os dois são CGA, tanto o Paulo quanto o Mário, e nós estamos aqui com outro investidor profissional, especializado já na área de tecnologia, que é o José Leonardo. José Leonardo, você sabia que o mundo está acabando para as religiões há pelo menos 7.000 anos? Essa aí está escrita em quase todos os livros, né, de Bíblia, o Corão, né, acho que todas elas esperam, né, de alguma forma. E com o boom recente de IA, né, acho que todo mundo tem medo de que isso aí esteja acelerando esse relógio. Agora pode ser que esteja próximo mesmo, né? Você que é da tecnologia, conta para mim. E o 2YK, o bug do milênio, alguém se lembra? Como eu lembro, eu era estagiário no bug do milênio. E aí não bugou, o que aconteceu? Eu trabalhava numa empresa, chamava Integris. Ela fazia parte do grupo Bull, um grupo francês. E eu era estagiário, estava me formando, e o grande ponto ali, o que moveu aquela empresa o ano inteiro, era a preparação dos sistemas das empresas clientes para o eventual bug do milênio, porque quando o computador foi feito, as contagens iriam só de 0 a 100. Foi um rolo gigantesco. No fim não deu nada, não aconteceu nada, mas previram assim, coisas absolutamente catastróficas, que todos os sistemas iam parar, aviões iam cair, mísseis nucleares iam travar em pleno inverno na Europa e nos Estados Unidos, e as pessoas iam morrer de frio. Foi um negócio assim bem catastrofista. Eu acho que foi um grande exemplo, viu, Luiz Otávio? Eu estava na corretora do Bradesco nessa época, a gente tinha que gerenciar uma série de sistemas de informação que eram, inclusive, publicados, porque a internet já tinha sistemas, o Shopping Invest do Bradesco já existia, e a corretora era responsável por publicar
as cotações, acreditem, você acompanhava as cotações pela internet, do que estava acontecendo na Bolsa. Então, acho que foi um grande experimento social para você travar a massa numa coisa catastrófica, como a própria pandemia fez com as máscaras e com tudo aquilo. E, de fato, à medida que o ano, a virada de 1999 para 2000 se aproximava, e aí tinha sempre a grande discussão, né? O século XXI termina em 1999 ou começa em 2001, né? Tem uma discussão filosófica, né? E juntando com o pessoal esotérico que achava a nova era, a nova era, tinha o pessoal da nova era e tinha o pessoal da nova economia, por causa dos BRICS versus cliques, né? E, de fato, a gente já estava trabalhando há 3 anos, desde 1997, na revisão de sistemas por sistemas, tudo que tinha só, como o Mário falou, 2 dígitos de ano, passando para 4 dígitos. E de todos os sistemas críticos que a gente tinha inclusive procedimentos vamos dizer, de segurança, que a ideia era assim, se alguma coisa der errado, você tira do ar, para não replicar o ruído para outros sistemas. Eu só tive um sistema, que era um sistema que vinha da antiga Bovespa, e que a gente, nos protocolos, nesses 3 anos anteriores, a gente enviava para os desenvolvedores, você fez a adequação para o ano 2000, e ele tinha que me responder sim e tal. Apesar de eles terem respondido que sim, tinha um sistema que enviava para as agências, no caso do Bradesco, ainda por sistema de mainframe, o Mário vai lembrar, talvez era o sistema SIX, que rodava em mainframe em vários bancos. Então, a corretora recebia o sinal da Bolsa, jogava isso para a área do banco, lá do mainframe, que jogava isso para as agências do banco. Então, lá em Quixadá da Serra, tinha uma agência do Bradesco, que o negociador de boi, ele ia primeiro na agência do Bradesco para saber qual era a cotação do mercado futuro de boi na BMF. Esse sistema deu realmente o bug, ele mudou para o ano de 2050 e tanto, do nada. Olha, teve um bug. Teve um bug, e aí a ordem é tira do ar. Aí o sistema foi tirado do ar. Quando a gente depois foi investigar, a Bovespa tinha terceirizado para uma empresa o sistema que ela disponibilizou, no caso, para a corretora. Então, ela disse que o sistema dela estava adequado, mas ela não teve a diligência de ir atrás do fornecedor e ver se ele fez o mesmo. E aí o feeder lá de captura de cotações não estava adaptado. Foi o único problema que eu tive nos anos 80. Só para terminar, teve o Banco Fator, posso falar, porque já passou tantos anos, tinha uma analista muito famosa na época, e era toda esotérica. Ela, em 1999... soltou um relatório recomendando para que os clientes vendessem todas as ações, porque daria um problema mundial todas as ações. Ela virou piada depois, né? Eu vou trazer aqui as minhas algumas imagens. Fica aí até o final do nosso podcast, porque nós ainda vamos falar de muita coisa importante e, claro, ligando tudo com a questão do dinheiro, a questão financeira, que é aqui a nossa área de expertise, né? Eu queria só, rapidamente, mostrar um pouco a minha tela e, com isso, algumas imagens para que vocês possam, então, entender aí a questão justamente da época atual, porque nós estamos falando de coisas antigas, porém, Honda, né? Haverá guerras e rumores de guerra. Lembrando aqui, olha, nós não temos nada contra nenhuma religião, nem a favor também. O que a gente fala aqui, a gente está falando somente uma análise. A gente sabe que a ironia é a arma dos fracos, mas a gente vai usar o sarcasmo em muitos momentos, tá? Então, não tome para si, por favor. Vamos mostrar um pouco aqui algumas pessoas que, então, vieram... deixa eu só mudar a imagem. Vou parar a tela, vou botar a tela de novo, compartilhar tela inteira.
só para a gente dar uma olhada em algumas figuras icônicas aí dessa época O Fim Está Próximo. Só um minutinho. Bom, aqui que a gente vai editar as coisas, então vou pedir para o Nicola tirar essa parte lá. Estou tendo aí um pouquinho. Só aqui, compartilhar a tela. Tem que ser a janela. Tela inteira não, guia do Chrome. Ah, pronto, agora vai. Muito bem, é isso aí. Todos estão vendo, então, agora a minha tela. Nós temos figuras, né? Figuras no mercado financeiro que trabalham com essa ideia, né, de que o fim está próximo. Uma delas é este senhor, Michael Burry. Ele ficou famoso no filme A Grande Aposta, porque ali ele apostou que um crash viria. Ele chegou a estar perdendo 700 milhões, mas ele não quebrou, ele conseguiu segurar. Quando ia para perder 800 milhões, virou a mão e ele ganhou aí para quase $1 bilhão no fundo dele, né? Ele e mais alguns, né? Outro que vai nessa seara é o Mark Spitznagel, com a linha aí do Safe Haven, também aguardando esse momento. Não é novidade, nós temos também toda a família dos Contrarians, né? E entre eles até mesmo figuras ilustres como Sir John Templeton, que vai dizer para comprar quando os outros estiverem vendendo e vender quando os outros estiverem comprando. Então, só para vocês entenderem, que no mercado financeiro nós temos também essas figuras, né? E que o fato de estarmos ouvindo agora a guerras e rumores de guerras, a lua se tornará vermelha e a água se encherá de sangue. Então, que essas profecias, o próprio Donald Trump, no meio ali alguns meses atrás, fazendo postagem com símbolos religiosos e ele como uma espécie de salvador, né? Então, de fato, nós estamos com esse assunto de novo, não é à toa, né? Agora, vou parar um pouquinho para os comentários, né? Do que eu mostrei até aqui, começando com o José Leonardo. José Leonardo, das imagens que eu mostrei aqui, Michael Burry, Mark Spitznagel, Taleb também, os Contrarians, Sir John Templeton, qual é a sua opinião sobre investir esperando um colapso ou investir ao contrário? Lembrando só uma coisa, gente, crash é crash, bear market é bear market, depois eu vou pedir para o Mário explicar para nós, tá? José Leonardo, você. Tá sem o áudio. O que a gente vê é que o Burry ficou muito famoso porque ele acertou, né? Mas quantos outros erraram e não ficaram conhecidos por isso, né? Então, quando você acerta em algo que de fato aconteceu com o volume, né, que ele teve, ele acabou ficando famoso. Mas, assim como o Paulo falou, né, se espera isso há muito tempo, né? Então, a gente vê pouco antes da pandemia, o Bill Gates já falava, né, que poderia ter uma pandemia global, que o mundo estava muito globalizado, que ninguém deu muita bola, né? E quando de fato aconteceu, essas coisas vêm à tona. E eu acho que, eu não sei se ele ficou mais famoso por causa do filme, né? Ou se fizeram um filme porque ele já estava tão conhecido, mas com certeza tem outros cases aí de pessoas que acertaram, né? O autor do Pai Rico, Pai Pobre, né, costuma fazer muitas previsões também aí, que raramente ele acerta, mas... Kiyosaki também está falando já, venda tudo há uns 7 anos aí, né? 5 anos, né, depois da pandemia. Bittencourt, comenta um pouco para nós aí sobre essas imagens que a gente viu. Você me provocando, aí eu vou contribuir, eu acho que está ao contrário, né? Literalmente, mas Contrary Investments é um tema que eu também sempre gostei muito, né? Eu vou dizer para você o seguinte, eu sempre operei ao contrário da massa, né?
Agora, eu vou fazer algumas observações. Em 1997, eu publiquei relatórios ainda lá na corretora do Bradesco, dizendo que o Plano Real era insustentável com moeda de câmbio fixo. Eu tenho isso até hoje. Aí eu fui chamado pela diretoria e disse assim, você é contra o Plano Real? Você é contra o Fernando Henrique? Não, eu não sou, eu não tenho nada contra. Estou dizendo que eu, puxando os dados da BMF, o hedge de operações de dólar futuro, desde 94, ele cresceu o prêmio das opções para os mesmos períodos de 1 mês, 2 meses, os contratos mais líquidos, ele simplesmente se extrapolou aquilo. O grande Bernardo Garcia, que o Mário conhece, me ajudou a fazer os cálculos. Então, a ordem foi o seguinte, você não fala mais de câmbio aqui. Eu repeti isso em 1997, que eu estava fazendo uma série de visitas a clientes parceiros em Nova York, e já estava o zum do subprime. Eu fazendo perguntas para as pessoas, de bancos, de grandes gestores, a resposta, não, fique tranquilo, está tudo bem, não, contaminação mínima. Eu voltei em outubro de 1997 com a certeza que acontecia a mesma coisa que eu tinha visto 10 anos antes, quando os tigres asiáticos, as moedas que estavam atrelados no chamado Currency Board, simplesmente explodiram. O real só demorou um pouco mais porque tinha eleição em 98. Então, eu quero dizer o seguinte, você acertar ou não também depende muito aonde você está. Como eu estava dentro do sistema financeiro, eu era proibido de operar, certo? Então, eu sabia que ia acontecer, eu tive que ficar com a boca fechada. Então, eu digo assim, eu acho que mais pessoas, eu não sou o gênio, né? Descobriram que tanto em 97 até o final ali, até 99, ia acontecer alguma coisa, assim como em 2007. Então, se você está dentro do sistema financeiro e você está cada vez mais em instituições grandes, eles vão mandar você calar a boca. Então, o cara que consegue operar o contrário é o cara que tem que estar fora do sistema financeiro e tem que ter uma isenção suficiente para, né, igual o Leão da Montanha, o desenho do Hanna-Barbera, saída pela direita, saída pela esquerda, entendeu? E é por isso que depois eu me afastei do mercado financeiro e eu passei a assessorar os clientes exatamente fazendo o contrário. Então, eu uso o que a mídia fala, eu uso tudo que eu sei. Eu sempre digo, quem mais mente em instituição financeira? Economista-chefe de banco. Todos são PhDs. Mas se acha que o economista-chefe de banco é seu amigo, ele vai te dizer o que vai acontecer. Não, não vai. Ele está defendendo o bônus dele da instituição que paga o salário dele. Ele é um ex-PhD, agora ele é banqueiro. Então, é isso que eu tenho que dizer. Exatamente! Aí os economistas, vamos mandar para os economistas, não, todos os nossos amigos, nada disso. Mário, por favor, diferença entre bear market e crash. Bear market, bom, crash market é uma coisa normalmente associada a um evento único. Eu acho que o exemplo mais claro aí foi a pandemia. Pandemia, nós tivemos um crash market, as ações deram uma caída de 50%, teve vários circuit breakers, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, durante uma sequência de dias, e a Bolsa despencou terrivelmente. Só que assim, entre o dia... entre o Carnaval... Quando foi o Carnaval? Março. Foi no meio de março. Fevereiro, e o Zenit, Zenit, né? O ponto... Eu nunca lembro na astronomia. O ponto mais profundo da queda foi ali por volta de 23, 24 de março de 2020. Dali para frente, foi só subida. Isso é um crash market. Você teve um evento único que causou uma grande queda. Aqui no Black Monday, lá. Oi? No Black Monday, vocês estão me ouvindo? Black Monday. 19/10 de 1987. Um evento único. 20% naquele dia, né? Deixa eu ver se sai o áudio. Me avisa se sai o áudio do vídeo aí, ó. 2.6%. It had never happened before. Não? It's still the biggest one-day percentage loss of all time. Vocês escutaram a mulher falando? Uhum. Ah, que bom, ótimo.
Perfeito. Então, aqui é um crash. Então, Mário, deixa eu ver se eu entendi. O crash cai muito rápido e sobe muito rápido. Ele é um Mas evento não isolado, né? necessariamente é um dia, tá? Esse aí foi um dia, mas na pandemia, você teve 2 crashes. O primeiro é a identificação de uma pandemia, aí segurou uns dias, e depois foi quando os governos começaram a botar todo mundo em casa, decretar lockdown. Aí foi uma porrada de uma semana, todo dia despencando. Recordar é viver. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem ao vivo. Primeiro dia da pandemia. Important for viewers to understand this morning, in your view? Well, I think there are a few things. One is we still don't know how many people are truly Isso era ao infected vivo, with né? COVID-19. I guess the Olha lá, latest numbers from 8%, Johns Hopkins 7%. suggest almost 3,800. When we look at it, I believe that we're likely to find the true number is somewhere between 10 and 20,000 at this point. Seems like a reasonable number. Eles não sabiam ainda o número de pessoas infectadas, né? Dessa forma, esse foi o primeiro dia. Então, continua aí, Mário. Aí a diferença, por favor. Um bear market é um mercado que fica em baixa durante um longo tempo. Eu acho que o exemplo mais flagrante é a década de 70, que pós-abandono do padrão ouro em 71 e na esteira das 2 grandes crises de petróleo, a de 73 após a guerra do Yom Kippur e a de 79 após a Revolução Iraniana, e com a questão da estagflação nos Estados Unidos, o mercado, de um modo geral, o mercado americano ficou em baixa durante os anos 70 inteiros. Só foi se recuperar lá depois da eleição do Reagan, em 80, quando o Reaganomics começou a funcionar. Mas você teve ali uma década de mercado em baixa, que ele caiu e não voltou. Então, quem comprou ação lá em 67, 68, viu o negócio cair e nunca mais, e levou mais de uma década para voltar. Esse eu acho que é o exemplo acabado do bear market. É um mercado que que cai e não volta durante um longo período. Ô, Mário, tem um exemplo mais recente aí também, do Japão, né? O Japão na década de 90. O Japão, 30 anos em bear market. Anos. Bolsa de Tóquio foi recuperar os níveis e isso é engraçado, os níveis nominais do começo da década de 90 agora. E eles tinham, lembra, os japoneses no começo da década de 70 fizeram os fundos imobiliários japoneses fortes investimentos em real estate nos Estados Unidos. E aí, com essa queda, né, eles perderam muito. E lembra, acho que em 1976 ou 77, a situação em Nova York era tão crítica que a prefeitura de Nova York declarou falência, né? Daí que começou aquele movimento de Big Apple, para redução. Mas exatamente, foi uma situação, um processo de desvalorização, inclusive na parte imobiliária, que foi para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Então foi realmente crítico. Viu? Nós temos aí realmente o bear market aí da década de 70 aqui na tela, né? Então, segundo o que o analista Mário Goulart está nos apresentando, um crash é quando cai rápido, né? Pode ser alguns dias ou semanas ou um dia, mas cai rápido e recupera também sem demorar aí um tempo longo. Já um bear market é um mercado que vai caindo por um longo tempo, né? Então, você me permite a analogia, o bear market, assim, eu considero aquela alegoria do sapo que é colocado na panela com água fria e você vai aquecendo devagarzinho e o sapo não percebe que a temperatura está esquentando até que chega uma hora ele morreu cozido. Exatamente. Exato. O crash market você joga o sapo na panela, ele pula. Ele pula. Ele pula, exatamente. Né? E aí o que você vê, por exemplo, se a gente vamos pegar fatos reais aí, recentes, que eu vivi bem assessorando, por exemplo, pessoas. É o caso de Raízen e do grupo Pão de Açúcar. A situação só ia piorando, a dívida só ia piorando,
os caras tinham comprado CRAS, no caso do GPA, debênture, no caso aí da Raizen, e eu dizia realmente para as pessoas, falei assim, olha, você acha que vai melhorar? Ah, mas se eu sair do mercado secundário, eu vou perder 10%. Falei assim, cara, o menor prejuízo é o primeiro, então aproveita que dói menos, né? Quem saiu, saiu. Quem não saiu, o mercado secundário fechou, né? E aí eles tiveram que ir para as assembleias. Você viu os fofinhos dos advogados que assessoram o GPA, a proposta que eles fizeram? Ó, eu vou dar um corte do que você viu de 70% e o restante eu pago para você lá em 2032. Aí, filho, aí você chegou no inferno, abraça o capeta, entendeu? Então, é isso já. E aí nós estamos falando, será que o fim está próximo para o Brasil? Falando aqui de crise fiscal, de tudo isso. Vamos dar mais uma olhada no panorama da nossa época atual, nesse momento, né? Vou trazer aqui uma imagem que pode lembrar um pouco a situação que nós temos aí no Irã. Vou começar aqui. Um ponto que eu acho que é super importante, pegando que uma... desculpa, pode colocar. Pode falar. Não, é o seguinte, na Black Monday de 1987, um fator que fez com que tivesse uma dramaticidade muito maior é que foi a primeira vez onde já existiam sistemas por cabos submarinos e os fax, onde o que aconteceu na Bolsa de Chicago, principalmente na Bolsa de Commodities, na Bolsa de Nova York, instantaneamente chegou na Bolsa de Londres, os caras se comunicavam, então o cara operou nos dois lugares, porque no passado, não, você imagina, crises que poderiam ter acontecido levava semanas para o cara de navio, falou, a situação está ruim aqui, não tinha cabo submarino. Ficava isolado, né? O que hoje, essa questão, a gente viu isso depois, né? Essa contaminação. Até da vantagem estratégica da família Rothschild. Sim. A família Rothschild tinha mensageiros privados que avisaram da derrota dos franceses em Waterloo um pouco antes. Vamos lá. Waterloo fica na Bélgica, um cara pegou um cavalo, saiu que nem um alucinado até Calais, pegou um navio, desceu em Dover, pegou outro cavalo alucinado até Londres, e aí eles saíram comprando a bolsa britânica inteira, que estava em baixa, e ganharam uma fortuna, porque eles tinham essa informação antes dos competidores. Com o cabo submarino, essa vantagem acabou. Esses títulos, né? O governo britânico tinha emitido títulos de guerra, né? Que estavam com valor de negociação muito abaixo do valor de face, né? E é exatamente isso. Ele comprou, a informação chegou. Outro caso, se você permite, que foi muito emblemático, foi do assassinato do Lincoln, e que o Reuters, Julius Reuters, ele também tinha essa rede de informantes, e ele pagava para os informantes em Nova York, os navios mercantes já tinham uma rota diária entre Nova York e Southampton, na Inglaterra. Então o informante colocava a informação nos tubos, selava aquele tubo e aí entregava isso para um marinheiro que eles pagavam do navio da Marinha Mercante, e os navios que iam para Londres, primeiro ele parava em Southampton. Então, o marujo que tinha recebido aquele cilindro, ele jogava na água e tinha um barquinho dos outros, que o cara capturava aquele cilindro. Aí, como o Mário falou, tinha um cara a cavalo que corria até Londres e chegava com a informação que tinha vindo. Foi 5 dias antes que os caras já conseguiram operar o que estava acontecendo, porque o Reuters... só que nesse dia, quando chegou a informação em Nova York que o Lincoln tinha morrido, o barco mercante já tinha partido. Isso é histórico, se vocês pesquisarem. Aí, um dos caras ali que trabalhava com o Reuters pagou o barco mais rápido que tinha, e umas 4 horas depois ele alcançou o navio mercante, e aí sinalizou e tal, jogou o negócio, o cara capturou aquele cilindro e chegou, a informação chegou 5 dias antes em Londres do que nos jornais, porque os jornais só foram depois nos outros navios, dias depois. Né? Olha só. Você sabia dessa, José Leonardo? Não, e Paulo é cultura, né? É que eu sou mais velho, o Mário só, não é só por isso. Ali também, não. É isso aí. Bom, vou botar aqui mais algumas imagens de
para gente de ilustração para nós, né? Para a gente dar uma olhada aqui no tema. Sing it loud. And the Romeo Foxtrot, shall we dance? Começando aqui, vamos para cá agora. Hey, my turn. Come on. Hey, what's wrong with this picture? Nice night for a walk, eh? Nice night for a walk. Wash day tomorrow. Nothing clean, right? Nothing clean, right? Hey, I think this guy's a couple cans short of a six-pack. Your clothes. Give them to me, now. Fuck you, asshole. Quase terminando aqui as nossas referências, né? Há pouco, Terminator buscando Sarah Connor na cadeia. Eu não sei se vocês viram, Lucy, né? É a IA que mistura com essa mulher aí e toma conta do mundo, né? Vou avançar um pouco. É quando ela vai chegando a 100% da capacidade cerebral, né? A IA na mulher aí. Ela some e vira o sistema. Look, the computer, it's moving. E não precisa ir muito longe, é só a gente escrever colapso ali no YouTube, né? E você vai ver que existe toda uma indústria que vive desse tipo de clickbait, né? Prepare-se para a crise, venda antes que seja tarde demais, o colapso em 90 dias, a crise real está chegando. Ih, rapaz, é a bolha do Japão e a gente acabou de ver que, na verdade, está chegando, tem pelo menos 7.000 anos que o fim está próximo, né? E, então, tendo apresentado aí algumas dessas referências, eu queria que o Paulo Bittencourt comentasse um pouco se ele acha que, de fato, existam teorias da conspiração com fundo de verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque ficou registrado na história o uso do medo como uma ferramenta social e de guerra, né? E também a máxima de que todo império precisa de um inimigo, né, para poder tornar o povo coeso numa única direção e assim dominar. Então vamos nessa toada aqui um pouco agora, por favor.
Luiz Otávio, sem dúvida que o medo ele vende bastante e ele faz com que a massa haja de uma maneira instintiva, fica mais fácil de você controlar sem que ele questione. Mas será que isso realmente está acontecendo? Existe uma charge nos anos 90 que vocês encontram por aí, que é uma sala onde tem várias pessoas, como se fosse um coquetel ou uma reunião importante, e aí tem algumas pessoas murmurando alguma coisa num pequeno grupo, e aí o cara começa a falar do Excel. Quero ter uma propaganda meio por causa da Microsoft, uma coisa meio nova e tal. Aí o cara fala do Excel e tal, aí o outro ouve Excel, não sei o quê, só que no inglês, aí os bullets dos carinhas que estão falando, os caras que estão mais distantes do que Excel, céu, aí um monte de cara, céu, entendeu? Então, assim, vira o céu de venda, e o cara tá falando do Excel e tal, entende? Então, eu acho que isso cada vez mais está sendo usado para você manipular os comportamentos e até arrefecer, de repente, explicações econômicas. Você joga, como você falou, a culpa é sempre no outro, né? O diabo são os outros, como diz o Sartre. Então, você quer ver um exemplo concreto que está acontecendo agora? Eu acompanho também todas essas questões de mudança de temperatura no planeta, de não sei o que, esses fetiches, todas essas coisas, como se nunca tivesse acontecido, né, antes. Esse ano, aqui no Brasil, está sendo o primeiro ano onde antecipadamente só se fala do El Niño. El Niño Godzilla, El Niño Bomba, não sei o que. O cara já está plantando uma catástrofe climática para o começo de 27 para justificar uma série de coisas que a gente já está percebendo que vai acontecer na economia aqui. Então, se você olhar nos jornais hoje mesmo, estava lá no Valor, o El Niño vai ter que mudar a estimativa de inflação para o ano em função do El Niño. Falei, meu filho, a NOAA, ela apenas definiu que, mais uma vez, nós entramos no estágio de El Niño dentro da metodologia dela, de temperatura acima de uma média lá no Pacífico, vai da Nova Zelândia até costa do Peru. Isso não significa que a atmosfera vai acoplar o calor do oceano e vai transformar numa pandemia, né? Uma coisa pandêmica. Existem anos onde a temperatura do oceano se aquece, mas a atmosfera não captura esse calor que transporta isso com chuva intensa. Não vou entrar em detalhes. Mas é interessante que, antecipadamente, a gente só vai saber disso se houve um acoplamento lá entre janeiro e fevereiro de 2017, já está se pregando um super El Niño. E já arrumando aí um fantasminha, né, para ser o culpado dos problemas, né? Aí eu vou pedir agora para o Mário, por favor, fazer comentar sobre realmente a IA tem mesmo, na sua opinião, o Elon Musk diz que ele estima que a IA representa 30% de chance de extinção da humanidade. Sam Altman só disse que é muito grande, e teve mais um outro lá que disse 25%. Eu queria que você comentasse em cima disso, vou até deixar você sozinho na tela aí. Bom, botar aí 25% ou 30% de chance de um evento único, do ponto de vista estatístico, é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Com que base de observação? Quantas extinções da humanidade esses caras acompanharam? Então, já começo questionando esse negócio, tá? Eu acho, assim, um negócio meio absurdo. Existe uma probabilidade de extinção da humanidade? Sim, existe. Mas, Bit, quantas extinções da humanidade você acompanhou para garantir que quantas delas foram por IA? Então, começa daí. E aí, na sequência, você fica ali pensando, puxa, tem impactos? Tem uma série de impactos, sem dúvida. Tem impacto sobre emprego, tem impacto sobre produtividade, mas é um negócio novo. A gente sempre volta atrás e lembra dos luditas, né? Seguidores de um pregador chamado Lud, com 2 Ds,
que pregava a destruição dos teares mecânicos, porque ele achava que ele ia transformar a Inglaterra numa terra de fome, ele ia destruir a população da Inglaterra porque ninguém teria emprego. E o que aconteceu foi, não, um aumento boçal de produtividade, você conseguiu jogar a população para fazer outras coisas, usar essa produtividade, essa energia de uma outra forma. Então, realmente eu não... A IA é diferente? É diferente, é um caso sui generis, mas a internet também foi um caso sui generis, que se acreditou que ia ser terrível, mas tem seus impactos. Eu acho que eu tendo a achar que a humanidade, de um jeito ou de outro, se acomoda. A gente tende a olhar para o passado e ver as coisas boas, mas não vê as coisas ruins. O pessoal que assistiu aí o filme Meia-Noite em Paris, vocês viram esse filme? Meia-Noite em Paris? Que o cara sonha com a Paris dos anos 20, ele consegue, de alguma forma, viajar no tempo e chegar lá. E aí os caras, nos anos 20, eles sonhavam com a Paris dos impressionistas, em 1880, 70, que essa sim era boa, porque os caras eram talentosos. Até o saudosismo de antigamente era melhor que o de hoje. O saudosismo é sempre sobre um mundo que você viveu, mas o nego não lembra que não tinha antibiótico, que nego morria de tuberculose, que você cortava o pé de um jeito um pouquinho pior, você tinha que amputar o pé, por aí vai. Era um mundo muito pior. Eu sempre... Opa, vamos aproveitando aqui então, deu um lag ali no Mário. José Leonardo, na sua opinião, haverá o estouro de uma bolha da IA, sim ou não? O que a gente sempre cogitou, né, nunca antes a gente esteve tão próximo dos filmes de ficção, né? Então, se você mostrou um exemplo aí do Exterminador do Futuro, né, da Skynet. Então, isso lá em 1984... Caiu a rede? Parecia... Caiu, mas voltou agora. Isso em 1984 parecia muito distante, né? Então, pela primeira vez, a gente está muito próximo disso com a popularização da IA. Então, assim, o Skynet hoje está batendo na porta, né? O que está levando os governos a limitarem o uso de IA, por exemplo, o Fable, né? Da Anthropic, que teve que ser suspendido aí pelo governo. E acho que o que todos os países estão buscando agora é alcançar um nível de inteligência da IA que ela mesma se evolui, né? Que ela mesma vai melhorando. A inteligência artificial geral, né? Isso. Então, isso aí é a principal máquina de guerra, né? Acho que quem dominar isso aí primeiro vai ter... Diz que ela... ela já nos superou, porque ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, um ser humano não, e ela pode compartilhar o aprendizado entre vários clones dela mesma, né? Ela espalha vários clones dela mesma e ela armazena ao mesmo tempo o aprendizado de todos eles, né? Então, de fato, parece ser algo muito assustador, enquanto... e finalizando já o nosso podcast, não se esqueça de seguir aqui o canal. Eu notei que algumas pessoas reclamaram que haviam se inscrito e quando foram ver, não estava. Então, se você puder conferir agora aí, se você está inscrito, e se não tiver, já clica, porque esse é um compromisso que a gente está fazendo com você. Se você clicar e seguir aqui o canal, nós iremos persistir nessa jornada de trazer as informações relevantes e comentários que pelo menos lhe renderão cultura e algumas risadas. Eu queria, para concluir então, dizer que realmente é muito assustador toda essa situação, a gente não sabe onde vai dar. Hoje mesmo, ontem, o Bittencourt me mandou uma reportagem de que a Bolsa Britânica quer banir os agentes de IA, de tradear, porque eles interferem com os humanos. Até falei, Bittencourt, tinha que fazer uma bolsa só deles,
para eles treinar contra eles mesmo lá, né? Pode ser realmente que essa IA venha a ser o nosso fim. Porém, até lá, será que o Brasil vai sobreviver à crise fiscal atual, Bittencourt e Mário, por favor? Será que quem vai vencer para acabar com o Brasil? A IA ou as decisões dos nossos próprios eleitos? Olha, Luiz Otávio, eu acho que no caso especificamente de Brasil, eu acho que a IA é o menor dos nossos problemas, tá certo? O nosso problema se chama analfabetismo funcional. Então, a gente vai ser dominado pela imbecilidade média da população, né? A gente saiu agora o relatório da competitividade mundial, em 70 países, nós estamos na 65. Então, acho que o que está destruindo o Brasil é o nível cognitivo da população, do aspiracional, eu falo isso do ponto de vista sociológico, né? Não é realmente... O problema nosso não é a tecnologia, não sei o que e tal, né? É a intenção. Quando você pega um coreano, que é a população dizimada na guerra lá da Coreia, e da onde eles saíram para onde eles chegaram, porque você tem o propósito, você tem a intenção. Por isso que eu recomendo muito ler o livro do Levi Strauss, Tristes Trópicos, quando ele relata o Brasil que ele vivenciou nos anos 30 no interiorzão do Brasil. O problema nosso é aspiracional. Então, parem com esse negócio. O Brasil é o país do potencial. A gente tem tanto potencial. Potencial, o Mário sabe muito bem como engenheiro, você pode ter o potencial que for. Você tem que gastar energia para tirar do potencial e levar para um outro estágio, né? E o Brasil não faz isso. Então, o potencial vai continuar sendo um potencial, né? Só que o tempo passa, o envelhecimento da população e tal. Então, eu acho que se você acha que uma civilização não desaparece, é só olhar a Ilha de Páscoa, né? Eles começaram a fazer aquela brincadeira do homem-pássaro, destruíram a ilha, e quando os espanhóis chegaram lá, né, só tinham, acho que umas 1.000 e poucas pessoas que sobreviveram, né? E para terminar, falando de extinção da humanidade, e quando se descobriu a bomba de hidrogênio? Então, nem falar na bomba atômica lá no fim da Segunda Guerra, mas logo nos anos 50, a bomba de hidrogênio. Por isso que aquele livro, 1 Minuto para Meia-Noite, que fala que a gente realmente chegou muito próximo da extinção da humanidade do mundo moderno, quando teve a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Não tinha IA, não tinha nada, e aí, né? Então, e o Khrushchev manda a carta para o Kennedy e fala: senhor Kennedy, né, o senhor que também é um homem da guerra, né, porque ambos tinham lutado na Segunda Guerra, não vamos esticar o nó até onde o nó não pode ser desatado, né? Aí o Kennedy entendeu a mensagem e aí, né, se compuseram. Então, é isso. E só para também, essas questões, a tecnologia sempre foi disruptiva. Quando a máquina a vapor foi inventada e os teares, como o Mário citou, e para você fazer uma fivela, né, uma ferradura, não sei o quê, o Hobsbawm fala num dos livros dele, lá naquela era dos impérios, a era das revoluções e tal. Cara, uma coisa que custava 30 unidades monetárias, ela passou a custar 2. Você quebrou todos os artesãos, quebrou todo aquele pessoal que fazia as coisas de uma maneira artesanal. Na virada do século XIX para o século XX, quando a prefeitura de Nova York decidiu colocar lampiões, tirando os lampiões a gás, substituindo porque já tinha luz elétrica, teve uma pandemônio que existia 6.500 caras que todo dia ligavam e desligavam os lampiões. Teve greve, teve negócio todo. Então, assim, essas coisas sempre andam. O que vai acontecer com a IA, como o Mário falou, é o seguinte: todas as atividades que são repetitivas e que você pode simplesmente substituir, vão ser substituídos, né? Então, isso vai ser... Eu queria dizer, só lembrar, muito importante, eu convidei a Dilma Rousseff para vir, tá, ao podcast hoje, mas ela não pôde, tá? Então, vamos pedir aqui, já estou para o Mário fazer a conclusão do programa. Tivemos o destaque da semana, o presidente em exercício, virando para o seu marqueteiro e falando: parece que não estamos entregando o que prometemos, comentando sobre
a taxa de reprovação do governo, né? Mário, por favor, o Brasil vai durar até as eleições e como que você está vendo esse cenário aí? E a gente já encerra o programa. Cara, sempre se falava daquela coisa que vem, acho que ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. Não acabou nem o Brasil nem a saúva. A gente está sempre na beira do abismo, o abismo nunca chega. Eu acho que o Brasil ele é um carro velho descendo uma ladeira de baixa declividade. Ele vai arrebentando aos poucos, vai estourando que nem máquina velha. Eu realmente não sei onde vai chegar. Vai lá, eu sou um cara que lembra ainda do tempo da hiperinflação, que se falava, puxa, não tem jeito. Alguém deu um jeito de debelar a inflação e foi relativamente simples fazer isso. Depois de algumas tentativas, sei lá, de 86 a 94, foram 8 anos, desde o Plano Cruzado 1 até 94, o Plano Real, para mim pareceu muito tempo, que foi dos meus 10 aos meus 18 anos, dos meus 11 aos meus 19 anos, mas pareceu que foi muito tempo. Só que esse horizonte de tempo, de experiências até resolver a questão da inflação, foi relativamente curto. Isso equivale aos últimos 2 mandatos, desde que o Biruliro entrou no governo e o Luiz Inácio voltou. Então, nesse tempo, a gente foi experimentando, tivemos a pandemia, aí o Luiz Inácio voltou, uma deterioração. Já teve uma deterioração fiscal no fim do governo Biruliro, porque ele aumentou o Bolsa Família para tentar se reeleger, e, na sequência, Luiz Inácio chutou o pau da barraca, com força. A minha pergunta é como a gente vai resolver essa situação, sendo que institucionalmente ela é praticamente insolúvel. O que vem depois, eu não sei. Provavelmente uma hiperinflação, mas o mundo não vai acabar de uma hora para outra, ele vai acabar aos poucos. O nosso carro ele está sem freio, descendo uma ladeira de baixa declividade, senhores. Muito bem, uma função de sobrevivência aí, né, para verificar o final da distribuição. Eu agradeço muito a participação de todos e vou, então, deixando aqui aquele lembrete de que nós estamos muito amigos, muito cordiais, mas na hora do book, um vai ganhar e o outro vai ser o otário. Se você não sabe qual é qual, é melhor ficar esperto. Então, pessoal, te vejo no book. Salve! Mais.